Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Arco Legal. Hoje vamos aprofundar no tema Política Nacional de Recursos Hídricos. Gente, eu vou falar com bastante ênfase para você poder ajudar a gente construir um canal cada vez melhor. Por favor, se inscrevam no canal, a gente precisa aumentar esse número de inscritos aí para que a gente tenha bastante repercussão no tempo que a gente está trabalhando, até porque eu acho que é de utilidade pública essas informações. Então ajuda a gente aí, se inscrevam no canal, por favor. Depois da vinheta a gente entra então na Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos lá? Gente, vocês deviam estar acostumados, quando a gente estava trabalhando com o Código Florestal, de uma série de leis anteriores que foram sendo alteradas, substituídas, e a política florestal foi sendo construída ao longo dos anos. A Política Nacional de Recursos Hídricos não foi bem assim não, certo? O primeiro código que teve sobre águas foi de 34, e a gente pode falar dele no outro vídeo, eu não vou tratar dele aqui hoje, tá? E basicamente entre o Código de 34 e essa lei de 97, que é a lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, praticamente houve um vazio legal sobre o tema. Tiveram legislações muito esparsas, mas nada aprofundado. Realmente, a primeira lei que trata de uma política nacional, que abrange todo o território nacional, só veio a ser promulgada em 1997. Como eu já disse no vídeo anterior, a Constituição já trazia a divisão de dominialidades, né, entre o que são águas federais e águas dos estados, né, águas da União, perdão, e águas dos estados. Mas realmente a política, pela primeira vez na história do Brasil, ela aparece em 1997. Okay? Nós vamos ver hoje os princípios, os objetivos e alguns instrumentos dessa política, tá legal? Então eu me refiro especificamente à Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. E ela diz, assim no seu artigo 1º, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Inciso 1, a água é um bem de domínio público, né? Ou seja, a água ela serve, ela está aí para ser acessada por todos. Aí quando eu falo todos, são todos mesmo, não apenas para os seres humanos, mas para os animais, para toda a natureza, né? A água ela não pode, ela tem que cumprir todas as suas funções, né? As funções, vamos botar assim, antrópicas, né? Aquelas que servem ao homem, e as funções ecológicas, como se usa muito, né? Que são as funções naturais dela. Por isso que ela é de domínio público. Apesar de que a Constituição traz e estabelece, como eu já disse anteriormente, a dominialidade, quais são as águas sob domínio da União, né? E as águas sob domínio dos estados, ou seja, quando a gente fala domínio, eu falo no sentido de propriedade mesmo, a quem pertence, quem é o gestor desse bem natural, ok? A água, inciso 2, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, certo? Então isso aparece como um fundamento, né, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, importante a gente observar isso. Inciso 3º, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e dessedentação de animais. Ou seja, num caso em que a água ela esteja inviabilizada para todos os usos, né, que a gente chama de usos múltiplos, a lei estabelece como um princípio que se foca em dois usos, que é o consumo humano, né, a água basicamente para questões de higiene e para dessedentação humana, e também para dessedentação animal. Quarto inciso, né, inciso 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos da água. Ou seja, quando se faz um plano de bacia hidrográfica, quando se estabelece, né, todo o sistema de cobranças e de distribuição, né, as outorgas que se autoriza a captação e uso de águas, ela deve estar sempre pensada no sentido de dar acesso a todos. Por isso se fala dos usos múltiplos. Ou seja, uma indústria, por exemplo, não pode utilizar toda a fração, vamos botar assim, a fração que não é a fração ecológica, né, a fração humana de um determinado recurso hídrico. Isso é impensável, né? Ela vai ter uma cota lá que é destinada à indústria, outra cota vai ser destinada à mineração, outra cota vai ser destinada à agricultura, outra cota destinada à pecuária. Então por isso que se fala de usos múltiplos, ok? Inciso 5. A bacia hidrográfica é unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Por isso que o Brasil é dividido em bacias hidrográficas, ok? Quando a gente está trabalhando isso aqui não só para a Política Nacional de Recursos Hídricos, mas isso afeta todas as outras políticas, até porque as políticas ambientais elas são interligadas. Então todo o território nacional é dividido em bacias hidrográficas como unidade básica de gestão de território, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente. E inciso 6.
A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários das comunidades. Por isso que muitas das vezes, na hora de se estabelecer os valores, por exemplo, de outorga, que muitas das vezes são diferenciados também dependendo do tipo de uso, ou seja, o metro cúbico que se cobra de outorga, por exemplo, para a agricultura pode ser diferente, por exemplo, da produção de energia elétrica, ele é discutido dentro de câmaras técnicas ou dentro de conselhos. Por quê? Porque a ideia é ser descentralizado, não é o governo numa ação unilateral que vai tomar todas as decisões com relação às políticas de recursos hídricos. Não, as políticas elas têm que passar pelo filtro de conselhos, de câmaras técnicas, com ampla participação da sociedade civil, ok? Agora vamos falar então dos objetivos, que estão no artigo 2º. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Ou seja, não é possível fazer, é ilegal, na verdade, né? Fazer uma outorga, uma autorização de uso de água que só privilegie os tempos atuais. A outorga e todos os usos que se faz de água tem que pensar no futuro. Então, por exemplo, é possível proibir-se a construção de uma hidrelétrica sendo que aquilo existe uma perspectiva futura de piora ou até mesmo de insuficiência de qualidade de água para outros recursos? Sim, é possível definir uma hidrelétrica nesse sentido, ok? Porque ela passa por aquele princípio que a gente sabe, que já está estabelecido, aí consagrado na legislação ambiental, que é o princípio da partição dos bens intergeracionais, ou seja, os bens eles têm que ser, os bens naturais, né? Eles têm que ser pensados de tal forma que todas as gerações possam participar do uso deles, ok? Então o meio ambiente ele não se encerra, as políticas ambientais não se encerram numa única geração, elas têm que ser pensadas de futuro, ou seja, elas têm que ser pensadas de forma a atingir as gerações futuras e não é diferente com relação às águas. Terceiro, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado de recursos hídricos. Então, faz parte a questão da prevenção. Então, por exemplo, ocupação de faixas marginais, ocupação de áreas de recarga, elas devem ser evitadas. Por quê? São áreas geralmente de instabilidade geológica, são áreas com alta dinâmica do seu sistema, ou seja, são áreas que estão sujeitas a pressões tanto do que vem da terra quanto do que vem do próprio recurso hídrico, do recurso ou dos recursos hídricos envolvidos. Então a sua ocupação, por exemplo, é desincentivada, né? Na verdade, muitas das vezes ela é proibida. Por quê? Porque cai nesse objetivo aqui, no objetivo de prevenir eventuais danos hidrológicos e, consequentemente, os danos que podem resultar para as pessoas, ok? E aí agora vamos falar um pouquinho dos instrumentos, tá? São só 6 instrumentos. Artigo 5º, né? São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Os planos de recursos hídricos. Então, os comitês de bacia hidrográfica eles são responsáveis por elaborar os planos de recursos hídricos relativos às suas unidades de gestão, ou seja, a sua bacia hidrográfica. O enquadramento dos corpos d'água em classe, que também é feito através dos conselhos, ok? Segundo os usos preponderantes da água. Então, o enquadramento é justamente para você definir quais são as águas que vão ser prioritariamente para preservação ambiental, por exemplo, quais são as águas que vão ter uso para lançamento de efluentes, captação, quais são as águas que têm uso para navegabilidade, enfim. A gente pode também, vamos tratar disso num outro vídeo, acerca dos enquadramentos, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas saber que as águas, como elas se destinam a usos distintos, elas estão em regiões distintas do território nacional, umas mais densamente urbanizadas, outras menos, elas podem ter seu enquadramento em classe diferenciado, podem, não devem ter seu enquadramento em classe diferenciado, em função dos possíveis usos antrópicos dela. Ok? Inciso 3º. A outorga, isso é um instrumento, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, ou seja, a água, né, as águas de rios, lagos, as águas subterrâneas, elas vão pertencer a algum ente federado, seja a União, seja os estados, e uma pessoa particular para fazer esse uso tem que pedir outorga, ou seja, tem que pedir autorização da União ou dos estados para fazer esse uso. Ok? 4, inciso 4, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Uma vez que você obteve a outorga, você vai pagar por aquele uso. Ok? Então, se você tem lá, por exemplo, uma indústria que capta num rio um volume X de água, ela vai pagar de acordo com as normas lá, né? Tem valores, tem a periodicidade que você fez esse pagamento, mas ela vai ter que pagar por usar aquele recurso hídrico para a sua atividade industrial. E da mesma forma, todas as outras atividades. Ok? E 5, inciso 5.
A compensação a municípios. Os municípios, apesar deles não terem dominialidade de água, eles têm direito às compensações, né? Esses valores de outorga eles vão para fundos, esses fundos podem ser acessados pelos municípios através de projetos, ok? 6. O Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos. A ANA tem feito um trabalho muito bonito. A ANA é o órgão do governo federal, responsável pela gestão de águas em nível federal, certo? As águas da União são outorgadas, ou seja, o seu uso são autorizados pela ANA, Agência Nacional de Águas, e ela tem feito muito bonito com relação ao Sistema Nacional de Informações relativas a recursos hídricos. Aí tem uma série de informações que a ANA disponibiliza gratuitamente. Qualidade de água, parâmetros liminológicos, vazão, velocidade, pluviosidade, todos esses parâmetros que são relacionados a recursos hídricos estão no sistema da ANA. Eu posso depois fazer um vídeo também mostrando para vocês como acessar esses dados são públicos, são muito importantes tanto na implementação da política quanto na prevenção de acidentes, ok? Vamos então no próximo vídeo aprofundar nesse tema, vamos trabalhar um pouquinho a questão do enquadramento em classes, os cursos d'água, e nós vamos ver então quais são os critérios desse enquadramento. Vai ser um vídeo mais técnico, mas para quem trabalha no tema eu acho que vai ser de grande relevância. Espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!